Segunda-feira, dia de BBC, aqui no Multivertex, o seu espaço intercultural no YouTube. Você já deve ter percebido, pelo meu chapéu, que o tema hoje é um pouco mais sério. Mas também é muito interessante, então eu te convido a ficar aí até o final e depois me conte nos comentários o que você achou, beleza? Para muita gente, a Alemanha é sinônimo de organização, inclusive para muitos alemães. Quando alguma coisa aqui na Alemanha não funciona como deveria funcionar ou como foi prometido que funcionaria, a galera fica emputecida sem constrangimento. Eu até entendo, porque é um país onde tem burocracia para tudo. Você sempre tem que entregar um monte de documentos e preencher milhares de formulários para fazer as coisas aparentemente mais simples. Eu não vou me surpreender se algum dia eu me sentar num bar e pedir um café e os caras me entregarem um formulário para preencher em 3 dias para poder fazer a solicitação. Então, meu amigo ou minha amiga, se você acha que no Brasil tem muita burocracia, o seu cérebro iria explodir de alívio e felicidade se você soubesse como são as coisas aqui na Alemanha. De verdade. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é que quando uma coisa que não funciona como supostamente deveria funcionar, é socialmente aceito que você fique puto da vida. Se você acompanhou as notícias internacionais sobre a crise do coronavírus, você deve ter visto ou acompanhado alguma notícia dos resultados satisfatórios da Alemanha. O número de fatalidades em relação ao número de infectados foi bastante inferior em relação a outros países europeus, como no caso da Inglaterra, da França, da Espanha ou da própria Itália, né, que foi bastante grave ali a situação. Houve sim uma atuação muito rápida e muito assertiva do governo federal, e a gente pode dizer que dos gestores públicos em geral. Mas os resultados, os bons resultados, eles só foram possíveis por conta de uma estrutura pré-existente na Alemanha. Então, já que a pandemia levantou essa bola, hoje eu vou tratar aqui de um tema sobre o qual já fui muito perguntado por amigos e conhecidos. Então eu vou tentar resumir os principais pontos do famoso sistema de saúde alemão. Preparados ou não, o BBC começa agora. Bora! Hora do show, porra! Como você deve saber, no Brasil existe um Sistema Único de Saúde, que se chama Sistema Único de Saúde. O famoso SUS, que nunca antes em sua história foi tão comentado como foi durante a crise do coronavírus. Bem, o que significa isso na prática? Significa que toda cidadã ou cidadão brasileiro tem o direito de obter atendimento médico em hospitais ou postos públicos de saúde sem pagar nenhuma taxa adicional por isso, porque esse atendimento ele já foi financiado por meio de impostos. Também é conhecido que parte da população opta por ter um convênio médico privado, onde, via de regra, o atendimento é mais ágil, abrange mais especialidades e o paciente também obtém um pouco mais de atenção por parte dos médicos. Mas mesmo essas pessoas que pagam por um convênio médico, elas podem utilizar os serviços do SUS, ou por necessidade ou por emergência. Por exemplo, se ocorre um acidente de carro e alguma ambulância é acionada para fazer o resgate, muito provavelmente essas pessoas serão encaminhadas para um hospital público para pronto atendimento, porque nem sempre há tempo hábil de verificar se as pessoas acidentadas possuem um convênio médico. O que eu quero dizer é que essas pessoas também podem ser atendidas pelo Serviço Público de Saúde, pelo Seguro Público de Saúde, sem pagar nenhuma taxa adicional por isso. Então, a gente assume aqui que o SUS é um sistema público e universal. Eu sei que parece uma coisa muito óbvia, mas isso está longe de ser regra no mundo. Nos Estados Unidos, que talvez seja o exemplo mais didático e mais difundido para explicar esse fato, se você se acidenta da mesma forma e uma ambulância é acionada para te socorrer, você vai ter que arcar com os custos desse atendimento, por mais que constatem que está tudo bem com você, porque já foi mobilizado um recurso para isso. E esses custos não costumam ser muito baratos, pelo contrário. Um sintoma disso é que milhares de famílias americanas vão à falência cada ano por conta de dívidas com custos hospitalares. Na Alemanha, embora o sistema de saúde seja bem abrangente e bem eficiente, ele não é nem público e eu diria que tampouco é universal. Sobre ele não ser público, é só importante destacar que a grande maioria dos atendimentos é realizada nas próprias clínicas e consultórios dos médicos e não em hospitais ou postos de atendimento. O seguro-saúde na Alemanha é obrigatório,
por isso ele é tão eficiente e tão abrangente. Ele deve ser contratado por todas as pessoas que morem, que trabalhem ou que estudem na Alemanha, seja essa pessoa alemã ou não. Para estrangeiros, inclusive, é uma condição para que se consiga um visto de permanência ou de residência no país. Via de regra, isso não se aplica a turistas, ok? Via de regra. Mas isso se aplica também a estudantes que às vezes vêm só fazer um mês de intercâmbio por aqui, por exemplo. Aí você deve estar pensando assim, que bom, então todo mundo está coberto por um seguro médico na Alemanha, certo? A resposta é não. Embora o sistema de saúde alemão seja desenhado para cobrir todas as pessoas, na prática isso não acontece. Existem sim muitas pessoas sem seguro médico. Por isso eu não considero o sistema de saúde alemão como universal. Ou seja, embora obrigatório, infelizmente não são todas as pessoas que possuem um seguro médico na Alemanha. Mas é óbvio, é uma minoria, né? Isso são os casos, por exemplo, de imigrantes legais, de refugiados, que daí são casos que devem ser analisados um a um, ou até de pessoas de outros países que formam a União Europeia, que não têm nenhuma dificuldade para ingressar na Alemanha e acabam permanecendo aqui, sem nenhum seguro. Mas o que eu posso te garantir dos relatos que eu escutei dessas pessoas é que é uma situação muito, mas muito desconfortável ficar na Alemanha sem um seguro médico. E agora chega o ponto mais complexo de explicar para os brasileiros sobre o sistema de saúde alemão, que são as seguradoras, ou seja, os planos de saúde. É complexo porque existem duas categorias de seguros médicos na Alemanha, que são os seguros estatutários, que são administrados por associações sem fins lucrativos, e por outro lado, os seguros privados, como acontecem na maior parte do mundo. Existem 109 seguradoras alemãs que oferecem o GKV, ou o GKV, que é a sigla para Gesetzliche Krankenversicherung, também conhecido como Gesetzliche Krankenkasse, ou somente Krankenversicherung e Krankenkasse. O GKV é o seguro estatutário. Eu estou usando a palavra estatutário aqui porque realmente eu não encontrei uma tradução melhor para explicar isso. É um tipo de obrigatoriedade latente do contrato que não se assina, mas que se compreende como existente, que a pessoa assume quando vem viver na Alemanha. Ok? É só para deixar claro o uso do termo. Embora os preços sejam sempre tabelados, é sempre bom dar uma olhada antes de contratar um seguro, porque existem empresas mais tradicionais e maiores que, em teoria, pelo menos, são mais confiáveis, mas também existem empresas menores que oferecem mais diferenciais competitivos, como cobertura de determinados tratamentos, que via de regra não são cobertos pelos seguros obrigatórios. Eu, por exemplo, eu tenho um seguro estatutário, e ele cobre algumas terapias alternativas que os seguros obrigatórios, os seguros estatutários, geralmente não cobrem, e nem alguns seguros privados em determinados casos. E o meu seguro é um seguro não é privado. São atualmente 49 as empresas que oferecem os PKVs, ou PKVs, que é a sigla para o Privat Krankenversicherung. Esses são os seguros privados, obviamente. Nos convênios privados existem muitos diferenciais, e eles cobrem tratamentos que vão além dos que são obrigatórios por lei. Isso além de outras vantagens, como, por exemplo, você conseguir a consulta com um especialista com mais agilidade, ou você ter um quarto privado em casos de internação, por exemplo. É importante destacar que os seguros médicos eles também cobrem os tratamentos dentários mais básicos, ok? É muito parecido como é no Brasil, pelo menos até onde eu me lembro. Todo consultório tem uma maquininha muito parecida com a máquina de leitura de cartão de crédito ou de débito que os restaurantes têm, e eles fazem a consulta dessa forma, eles inserem um cartão ali para ver se está tudo em ordem e tal, para você ter um atendimento, e é o mesmo cartão que se usa. Aí você pode também estar se perguntando, mas se a pessoa tem que pagar de qualquer jeito, por que ela já não opta diretamente por um seguro privado? Há diversos motivos para isso, mas dois deles são mais determinantes. Em primeiro lugar, porque no âmbito dos tratamentos obrigatórios, as pessoas serão atendidas pelos mesmos médicos nos mesmos consultórios ou hospitais, tendo elas o seguro privado ou o seguro estatutário. Então, em termos de qualidade de atendimento, a diferença não é muito grande. Em segundo lugar, porque apenas estudantes, algumas classes de autônomos e pessoas com salário anual igual ou superior a 62.550 euros podem contratar esse seguro. Isso representava no final de 2019 cerca de 11,9% dos segurados, mais ou menos 8,74 milhões de pessoas. Esses dados são do Statista. Único parêntese aqui: se uma pessoa ganha um salário anual
igual ou superior a 62.550 euros e optar por permanecer no seguro estatutário, ela pode sem nenhum problema, ok? O sistema de saúde alemão ele é regido pelo Solidaritätsprinzip, ou princípio de solidariedade. O que isso quer dizer na prática? Muita coisa, mas eu separei aqui 3 pontos que eu acho mais importantes de destacar. Em primeiro lugar, os seguros estatutários eles custam 14,6% do salário do segurado ou da segurada. Esse valor ele é dividido igualmente entre empresa contratante e o contratado, ou contratada, obviamente. Então, quando a pessoa ganha mais, ela paga mais pelo seguro médico, e quando a pessoa ganha menos, ela paga menos pelo seguro médico. Mas a porcentagem do salário que o seguro médico vai comprometer é idêntica em ambos casos. E o atendimento que elas podem obter também não muda nada. Tanto as contribuições da empresa quanto a dos segurados, elas são destinadas a um fundo único que serve para financiar o sistema de saúde inteiramente. Uma outra característica importante do princípio de solidariedade do sistema de saúde alemão é a obtenção de medicamento. Quando você obtém uma receita médica numa consulta, você vai com essa receita a qualquer farmácia da Alemanha. E se esse remédio consta na lista de remédios obrigatoriamente cobertos, ele vai ter um custo de apenas R$5. Ele vai ter um custo apenas de 5 euros, independente do valor original do remédio. O mesmo remédio sem a receita, ele vai custar muito dinheiro, isso se te deixarem comprar. Um terceiro ponto que eu gostaria de destacar do princípio de solidariedade é que as seguradoras elas não podem rejeitar pessoas com doença previamente conhecidas, como muitas vezes acontece no Brasil. Eu conheço relatos de pessoas que tiveram sim o seguro rejeitado, que tiveram, digamos, obstáculos para que se contratasse o seguro, como preços muito altos ou carências muito longas, o que desestimula completamente a contratação do seguro. As empresas aqui, todas elas são obrigadas a disponibilizar pelo menos um plano básico para atendimento de todas as pessoas interessadas. Um último aspecto importante que eu preciso destacar sobre o sistema de saúde alemão é que todas as decisões de políticas públicas na área da saúde elas estão estreitamente amparadas por pesquisas realizadas em institutos médicos de excelência na Alemanha. Um dos institutos mais importantes é o Hospital Charité em Berlim. Esse hospital está vinculado às duas mais conhecidas universidades berlinenses, que nesse caso é a Humboldt ou a Freie Universität. O Charité emprega mais de 14.500 pessoas e mais ou menos 4.500 dessas pessoas são médicos, pesquisadores ou professores universitários. Muitos prêmios Nobel na área da saúde passaram pelo Charité desde sua fundação em 1710. Entre os laureados pelo Prêmio Nobel que trabalharam no Charité está Robert Koch, que dá nome a um instituto que foi fundado em 1891 e que supervisiona a saúde do povo alemão, principalmente no que diz respeito às doenças infecciosas. Partiu desse instituto, por exemplo, todas as diretrizes de combate ao coronavírus na Alemanha. E a última coisa que eu gostaria de destacar aqui é a importância da Gesellschaft Fraunhofer, ou Sociedade Fraunhofer, que reúne 69 institutos espalhados por todo o território alemão e cada instituto tem um foco diferente de pesquisa em alguma área da saúde. No total, o Gesellschaft Fraunhofer emprega cerca de 24.000 pessoas, entre elas muitos engenheiros, cientistas e pesquisadores. E os institutos de maior destaque que fazem parte do Gesellschaft Fraunhofer talvez seja o MEVIS, que é um instituto de medicina digital, responsável por desenvolver softwares para diagnóstico precoces de doenças. O segundo seria o Instituto de Tecnologia de Biomedicina, que é o IBTM, que desenvolve, entre outras coisas, desde pesquisas com células-tronco até tecnologias da informação para soluções em assistência médica. E o terceiro instituto que eu gostaria de destacar é o ITEM, que é o Instituto de Toxicologia e Medicina Experimental, responsável por pesquisar e desenvolver novos medicamentos. Mano, eu sei que faltaram muitas coisas, mas é que é muito detalhezinho e o vídeo ia ficar gigante. Mas se houver alguma dúvida não esclarecida ou alguma informação específica que você gostaria de saber, deixa aí nos comentários, ok? Interaja com a gente, interculture-se. Boa semana e até a próxima segunda!
Se você gostou desse vídeo, você pode deixar um like, seguir nosso canal e ativar as notificações, mas só se você quiser. Rede Multivertex, um pedacinho do mundo em poucos cliques.